De volta já aqui com Bem Assim. Agora nós vamos acompanhar uma entrevista que foi gravada pela Porlane Santos, né, que estava aqui no comando do Bem Assim. Obrigada mais uma vez, Porlane, por ter ficado aqui, né, juntinho com toda essa galera aí que nos acompanha e nos assiste. Foi maravilhoso também, tá? Conseguir acompanhar um pouquinho. E agora já acompanhar uma matéria que foi gravada por ela, tá? Uma entrevista sobre a campanha Março Azul. Vamos lá. Olha, gente, o câncer coloretal é o terceiro que mais mata no Brasil. E o mais preocupante é o fato de que 85% desse tipo de câncer, quando chega ao seu diagnóstico, já chega, infelizmente, no estado avançado. A gente conversa um pouco sobre esse tema agora com a gastroenterologista Luciana Lopes, que vai nos esclarecer algumas dúvidas e dar aquele puxãozinho de orelha também para que o pessoal possa se tratar, né? Primeiro, explica pra gente o que é o câncer coloretal. Luciana, bom dia. Bom dia. Então, o câncer coloretal é um processo, assim como todos os cânceres, né, de crescimento desorganizado das células. Isso faz com que haja um mau funcionamento, ele pode se proliferar por outros órgãos também. E esse processo de crescimento desordenado das células acaba levando a um processo de adoecimento grave, né, que, se diagnosticado no momento correto, tem até 90% de cura nas fases iniciais. Mas como vem sendo diagnosticado, na maioria das vezes, já em estágios mais avançados, a perspectiva de vida nos casos mais avançados, a sobrevida chega até 15%. Nossa. Ou seja, vai de 90% de sobrevida em fases iniciais precoces para 15% no diagnóstico tardio. E é um câncer que tem estratégias, né, que tem formas de prevenção. Então é muito importante esse trabalho de esclarecimento, de trazer informação e conscientização para a população, né? É um câncer agressivo? Sim, costuma ser um câncer agressivo. E por isso a importância dele ser diagnosticado o quanto antes. Existem diferentes tipos, né, dentro dos tipos de câncer, mas de forma geral a gente pode considerar que é um câncer agressivo, sim. E é um câncer mais comum do que o que a gente pensa também, né? Exatamente. Acaba que o câncer coloretal ele tem ficado um pouquinho assim nos bastidores, né? E é esse o nosso trabalho de trazer à tona essa necessidade, não só para a população, mas para os órgãos, para os gestores de saúde, para conscientizar a relevância de prevenir o câncer coloretal. Ele hoje é o segundo mais comum e o terceiro mais letal. Ele fica atrás em letalidade, especificamente de mama e próstata e o de pulmão, né? Ou seja, o câncer de pulmão ainda é muito prevalente por conta da questão do tabagismo, né? Mas a gente vem vendo uma mudança dessa epidemiologia do tabagismo. E o câncer de colo ele tem se tornado muito prevalente, já que os fatores de risco relacionados ao câncer coloretal, eles estão muito presentes na nossa rotina, né? Infelizmente, isso ainda é muito aceito, digamos assim. Né? Olha, vamos então já aproveitar que você falou aí dos fatores de risco e vamos então passar aqui para quem nos assiste, o pessoal que está nos assistindo, quais fatores de risco são esses? Olha, existem os fatores de risco que são modificáveis, que são aqueles relacionados ao estilo de vida e que representam pela maior parte a maior parcela, digamos assim, de relação com o desenvolvimento do câncer. A alimentação, né, a inatividade física e o ganho de peso, sobrepeso, obesidade, são fatores de riscos modificáveis muito frequentes. O tabagismo também é um fator de risco relacionado ao câncer coloretal. O consumo de álcool também é um outro fator de risco modificável. Os outros fatores de risco que a gente não tem tanta interferência são a idade, né, que o risco vai aumentando com o passar da idade, é mais prevalente principalmente dos 65 aos 75 anos, é a faixa etária mais abrangente. A gente tem observado uma tendência de queda da idade do diagnóstico, então cada vez mais frequente o diagnóstico de câncer coloretal em indivíduos com entre 40 e 50 anos. Né? Isso até teve um impacto na mudança da idade de início do rastreamento, por conta desse aumento, né, de casos mais jovens. E fator genético, né? A história familiar, ela representa um percentual menor,
a 5 a 10% dos casos tem um fator genético direto, mas a grande maioria dos casos ainda não tem necessariamente uma história familiar tão forte. Pode ter um componente ambiental ou epigenético muito significativo. E isso a gente acredita que está relacionado às mudanças de padrão, a ocidentalização, mudança de padrão de alimentação, mudança dos hábitos, com cada vez o ser humano mais sedentário. Então, essa mudança de comportamento, essa exposição, né, diferente, produtos alimentícios industrializados, conservantes, né, aditivos químicos, né, tudo isso a gente acredita que possa ter um impacto também nessa mudança. Você citou aí, né, já esclarecendo para a gente, uma parcela aí desse público que é mais comum encontrar esse tipo de câncer, ou seja, pessoas a partir de 40 anos já pode fazer o rastreio, né? Na verdade, é uma faixa etária que vem crescendo, mas do ponto de vista de rastreamento populacional, iniciava-se aos 50 anos, nós trouxemos por 45 anos. Mas essa idade que a gente coloca para rastreamento são indivíduos assintomáticos, tá? A estratégia de rastreamento populacional é justamente para o diagnóstico precoce, né? Ou para reduzir a incidência, a ocorrência, diagnosticando lesões pré-neoplásicas. Então, a idade de 45 anos é o que a gente tem estabelecido a nível populacional. Pacientes que têm sintomas não se enquadram nessa recomendação. Homem ou mulher tem um público que tem uma mais propensão a ter? Não, de forma geral existe uma equivalência entre os sexos, não tem observado assim um risco maior de acordo com o gênero, não. Diagnóstico é feito através de qual exame? Então, o diagnóstico padrão ouro realmente é a colonoscopia. É o exame que permite a visualização direta do intestino. Talvez por isso ainda seja um tabu tão grande ainda, né, gente, o diagnóstico desse câncer. Para diagnóstico específico, a colonoscopia é o padrão ouro, porque a gente vai examinar a mucosa por dentro, vai retirar espécimes, vai detectar lesões iniciais, permite a ressecção dessas lesões. Do ponto de vista populacional, que é o que é proposto com as estratégias de rastreamento, existem exames menos invasivos, né, que seriam os exames iniciais, justamente através do estudo das fezes, que é a pesquisa do sangue nas fezes, né, pesquisa do sangue oculto, com a imunoquímica ou com o guaiaco, dependendo do tipo de teste, mas são estratégias mais alcançáveis, menos invasivas, que podem ser feitas a nível populacional, com a coleta simples de fezes. E quem está em casa sem fazer esse rastreio deve estar atento a quê, então? Quais sintomas? No caso, os sintomas do câncer de intestino, eles são variados. Ele pode cursar com mudança brusca do ritmo do intestino, sangramento intestinal, às vezes um quadro de diarreia ou de constipação fora do padrão, às vezes um quadro silencioso de anemia, sem uma causa muito específica, não necessariamente a gente vai conseguir identificar o sangue vivo nas fezes, por isso a importância do sangue oculto, né? Perda de peso, dor abdominal mais refratária, dor abdominal sem uma causa justificada, são os sintomas geralmente que permeiam o diagnóstico do câncer de intestino. Lembrando que na presença dos sintomas, em geral, já se tem uma lesão em estágios mais avançados, já tem um câncer bem estabelecido. Agora, tem tratamento e cura também, né, Luciana? Sim. É muito importante a gente enfatizar isso. É um câncer que tem cura. Dependendo do momento do diagnóstico, vai modificar a estratégia de tratamento, né? Nos casos mais iniciais e até em condições pré-neoplásicas, a colonoscopia acaba fazendo parte dessa estratégia, né? E nos casos em que forem necessários, também existe a intervenção cirúrgica, quimioterapia, radioterapia, dependendo da localização, dependendo do caso. Mas é um câncer que tem cura, é um câncer que tem prevenção, então a informação nesse caso ela é crucial, né, para a gente reduzir a incidência desse tipo de câncer, aumentar a taxa de sobrevida dos pacientes que são diagnosticados, diminuir a incidência de morte relacionada a esse tipo de câncer. E olha, gente, a medicina pensando, né,
em conscientizar a população, dedicou o mês de março, e o mês azul, exatamente para a gente fazer essa conscientização da prevenção do câncer coloretal. É o Março Azul, inclusive tem nesse final de semana caminhada de conscientização também, né? Exatamente. O Março Azul vem sendo adotado como mês de conscientização do câncer coloretal, que é o câncer do intestino grosso e do reto, a nível nacional, com várias entidades médicas, de sociedade de endoscopia, sociedade de coloproctologia, estão encabeçando essa campanha, né? E nesse domingo, né, no dia 20, vai ter a caminhada com a concentração ali na Praça Sete Coqueiros. É muito importante esse chamado da população para participar com a gente, não precisa de inscrição. Lá a gente vai estar conversando com a população, esclarecendo sobre a importância de prevenir esse tipo de câncer. E além da caminhada, no mês de março a gente tem elaborado outras atividades, outras ações. Inclusive nós vamos encerrar o mês de março com uma campanha, com um simpósio totalmente dedicado à prevenção do câncer coloretal, que vai ser realizado aqui em Alagoas, no município de Pilar. Vai trazer especialistas de todo o Brasil e nós também vamos fazer um mutirão, né, nesse município. Foi organizado em conjunto com as sociedades, como parte da ação social da SOBED, que é muito importante a gente falar sobre o câncer coloretal, conscientizar, mas a gente também precisa dar acesso à população a esses meios, né? Que esse também é um outro gargalo, né? Daria uma outra discussão também, verdade, né? A gente dá acesso à população a esses exames que são necessários para a identificação do câncer em estágios iniciais. Muito bem, Luciana, muito obrigada pela tua participação, viu? A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá Eu bom? agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Pronto, gente, fica aí então a dica, né? A dica de conscientização. Se você já está na idade, está na fase, faz então o teu check-up, né? Leva teu pai, leva tua mãe, teu tio, enfim, e faz também, tá bom? Essas são as informações. Muito obrigada, Porlane, pelas suas informações. Então fica aí, tá, esse alerta. Câncer coloretal, muito importante que você fique atento, né, aos sinais, aos sintomas e desde já busque um médico. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem música por aqui, é claro, né, pra gente sextar de verdade. Banda Carisma que canta pra gente, conta também um pouquinho da sua história, do que é que vem por aí, a gente vai saber de tudo. Eu volto já.